sou jornalista, trabalho 20 anos como jornalista. Antes de ser jornalista, eu fui advogada por um breve período. Eu fiz Direito na Universidade de São Paulo, depois fiz jornalismo na PUC, São Paulo. E como jornalista comecei a ter experiências internacionais como correspondente internacional a partir de 96, quando eu fui correspondente da Folha por 6 meses em Nova York. Depois, em 2000, fui correspondente do jornal Valor Econômico em Buenos Aires por 2 anos e meio. E em 2004 eu tive minha primeira experiência na China, como correspondente da Folha de São Paulo. Voltei em 2005 e no começo de 2008 retornei à China, dessa vez como correspondente do estado de São Paulo. A ideia de escrever os chineses não partiu de mim, partiu de um convite do professor Jaime Pinsky, da Contexto, e a sugestão do meu nome veio, eu dava aula sobre China na Casa do Saber, e o Leandro Carnal, da Casa do Saber, sugeriu meu nome para escrever os chineses para o professor Jaime Pinsky. Eu aceitei o convite e comecei a escrever o livro em 2008. O processo de elaboração do livro acabou sendo muito mais longo do que eu esperava, porque eu voltei à China e tive que escrever o livro enquanto trabalhava, o que foi um desafio enorme, mas foi também muito enriquecedor, porque várias das coisas que estão no livro são resultados da minha experiência pessoal e do fato de eu ter presenciado das séries de transformações nas quais a China está mergulhada hoje. O livro, Os Chineses, eu acho que ele vai ser de interesse de qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre a China, que queira conhecer mais a China, não só a China de hoje, como a longa história imperial e a longa história de 4.000 anos da civilização chinesa. A China é um fenômeno que eu acho fascinante e que é um país que até pouco tempo, até 30 anos, é um país que vivia extremamente isolado do restante do mundo e que percorreu nesses 30 anos um processo aceleradíssimo de integração ao mundo. E os chineses, tudo indica que vieram para ficar. Eles vão fazer cada vez mais parte das nossas vidas, seja por meio das trocas econômicas que o Brasil tem com a China. Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Seja por meio do turismo, do número de chineses que vêm ao Brasil, do número de brasileiros que vai à China, por meio de investimentos de empresas brasileiras na China, de empresas chinesas no Brasil. Ou seja, a China vai ser cada vez mais um tema que não vai se poder evitar e que as pessoas, quanto mais conhecerem sobre isso, melhor vão poder entender esse fenômeno, que é um fenômeno de proporções gigantescas. Nós estamos falando de um processo de integração ao mercado consumidor, de integração à economia mundial do país mais populoso do mundo, que tem 1,3 bilhão de habitantes, é 20% da humanidade. E quando 20% da humanidade passa por um processo de transformação tão grande como os chineses estão passando, isso tem um impacto brutal e inevitável sobre a vida de todos os outros que não estão, os outros 80% da humanidade que não moram na China. Os chineses, ele não tem um relato cronológico e detalhado dos 4.000 anos de história da China. Até porque, para isso, eu precisaria escrever não um livro, mas quase uma enciclopédia. Mas o que eu tentei foi apresentar quais são os princípios e os elementos que marcaram e que tiveram importância na formação da identidade da China e que, em grande parte, sobrevivem até hoje. E o livro também dá, além de ter esse relato histórico, a apresentação desses elementos históricos comuns que são a base da identidade chinesa, como o taoísmo, o confucionismo, o budismo, ele também traça em mais detalhes a história do século XX na China, que é uma história fascinante, brutal e de um grau de violência e de fatos que se sucedem
que eu acho que tem pouquíssimo paralelo na história de outros países, e vem até a China contemporânea, que é o que todos nós estamos assistindo hoje. E o livro ele é extremamente ilustrado, tem várias fotos, tem cerca de 100 fotos, tem mapas, tem fotos históricas, para dar ao leitor uma ideia mais real e mais viva do que é a China e do que foi esse processo histórico de transformação da China.